Amigos da família Gumersindiana, hoje é 11 de abril de 2024 e eu queria refletir com você um fato muito marcante, no sentido doloroso, que o Padre Gumersindo e as primeiras irmãs da Congregação Santa Teresinha viveram no início da fundação. Dia 11 de abril de 1947, o bispo de Aracaju pediu para que o Padre Gumersindo depusesse o hábito das irmãs, né? Ou seja, pedisse para que elas parassem de usar o hábito e voltassem para a casa de seus pais. Tudo porque, segundo os escritos do Padre Gumersindo, o bispo recebeu da Nunciatura Apostólica 3 questionamentos. E com esses questionamentos, talvez ele tenha se sentido um pouco inseguro, questionado, né? Então ficou um pouco assim, com uma insegurança o bispo. E para resolver o problema, da forma mais tranquila, encerra o trabalho que estava iniciando, né, na cabeça do bispo, pelo menos aquilo que o Padre Gumersindo expressou nos seus escritos, né? Encerra o trabalho, cada um volta para sua casa e não haveria mais questionamento algum, né? Não receberia mais questionamentos. Então eu tenho algumas anotações, eu queria compartilhar com você, que são anotações importantes que refletem um pouquinho aquela angústia do Padre Gumersindo, né? Diante dessa situação. O trabalho já estava sendo iniciado, já fazia um pouquinho mais, quase completando um mês, né, da fundação da Sociedade Santa Teresinha. Um dia antes de completar um mês, ele vivenciou essa situação muito difícil, que ele até chamou de terceiro golpe, né, dentro do seu livro Pedaços d'Alma, no capítulo 105. E diante disso, o Padre Gumersindo também ficou com aquela angústia no coração, né? O trabalho já estava acontecendo, como eu disse, as irmãs já dando aula, já na vida religiosa, através do convento, o Padre Gumersindo com suas atividades também religiosas na cidade, o colégio de vento em popa se estabelecendo, e vieram alguns questionamentos da Nunciatura Apostólica que fizeram o bispo talvez assim se sentir um pouco inseguro. As perguntas eram as seguintes, aqui no capítulo 105 de Pedaços d'Alma. Qual a condição canônico-jurídica do Padre José Gumersindo Santos? Qual a finalidade da sociedade por ele fundada? E a terceira pergunta, já tem o beneplácito da Santa Sé, ou seja, já tem a aprovação da Santa Sé, Roma, né? O Padre Gumersindo encarou essa situação, essas 3 perguntas, como perguntas muito normais, né? Perguntas pertinentes diante de um trabalho que estava sendo iniciado. Chegou a informação até Roma, aliás, até a Nunciatura Apostólica, e vieram essas perguntas para o bispo de Aracaju. O Padre Gumersindo encarou com muita naturalidade isso, né? Ele queria até pessoalmente ir à Nunciatura Apostólica na época no Rio de Janeiro para conversar diretamente com o bispo, com o núncio, mas não foi lhe dada essa permissão. Então ele ficou com muita angústia no coração, né? Porque ele estava vendo quase que acabar um trabalho que havia começado e estava muito animado, né? O trabalho tinha começado com muita força, com muito empenho das irmãs dele, sem dúvida pais de alunos satisfeitos, porém quase tudo foi reduzido a nada diante dessa insegurança talvez que o bispo tenha sentido, né? Porém, no fundo do coração, o Padre Gumersindo ainda escreve aqui no seu livro, ele sentia uma palavra muito forte: vencerás. Então, sem dúvida, foi Deus que deu para ele essa compreensão da situação, né? Apesar de viver uma situação muito difícil, o medo de que tudo acabasse mais uma vez, né? Não fosse adiante, ele sentia no fundo do coração esse sentido, essa palavra: vencerás. Eu queria também comentar com você desse livro, o Padre Gumersindo, Dom Fundacional na Escola de Dom Bosco 2, que é do Padre Barbosa, o atual diretor da Sociedade dos Eleitos de Cristo. Diante dessa situação complexa, né, que o Padre Gumersindo viveu, o Padre Barbosa escreveu refletindo da seguinte forma, né? Escreve assim: é interessante, por conseguinte, observar a qualidade da angústia e o discernimento que o Padre Gumersindo estava vivendo em concreto. Sentia uma profunda dor espiritual quando narrava com detalhes o terceiro golpe, ou seja, o acordo desfeito da parte do ordinário de Aracaju a propósito da primeira fundação, a Sociedade Santa Teresinha. Só as pessoas santas, os servos de Deus, que lutam por uma causa como obra do Deus Providente, podem viver uma experiência tão difícil e dolorosa,
aquela do abandono eclesial e humano. Interessante para mim essa frase que o Padre Barbosa usa, essa expressão, né? Só as pessoas santas, os servos de Deus. Isso ele escreveu, estou vendo aqui a data do livro, de 2010. Pouco tempo atrás, há poucos anos, o Padre Gumersindo já foi reconhecido pela igreja como servo de Deus, né? Então era quase que, é difícil a gente falar previsão, né? Mas é uma intuição muito bonita, eu diria assim, né? É muito elegante do Padre Barbosa ter escrevido essa palavra, essa expressão servos de Deus, que tem essa firmeza, que tem essa tenacidade, essa confiança na providência divina, né? Bom, espero que você tenha gostado, tanto do conteúdo do livro do Padre Gumersindo, Pedaços d'Alma, como do Dom Fundacional na Escola de Dom Bosco II, do Padre Barbosa, uma pequena comparação diante dessa situação, né? Aquele que viveu e aquele que compreendeu uma situação vivida. E espero você, há poucos dias, a gente já vai ter um vídeo novo, continuando essas situações, né? Os primeiros desafios que o Padre Gumersindo e as irmãs Terezinhas precisaram encarar no início das fundações. Curta o vídeo, comente aqui no canal, deixe também sua curtida e compartilhe com os amigos. A gente se encontra no próximo vídeo.